Agora aqui nessa franja dele e aqui atrás no cabelo, eu vou colocar só o terra queimada. Vou preencher todo ele. Pegar o pincel gordo de tinta e vou preenchendo. Preenchi todo. Agora eu vou usar o ocre para iluminar. Então, com o pincel mais em pezinho, ó, pega a tinta, dá uma amassadinha ali. Com o pincel mais em pezinho, vou fazer uns cabelos. Provavelmente vocês já viram os vídeos das bonecas, que é uma coisa mais simples de fazer do que o cavalo. Então, dá para tirar uma ideia do cabelo como o cabelo das bonecas. Eu vou fazendo os vídeos, é uma sequência, primeiro os mais fáceis, depois a gente vai colocando um pouquinho de dificuldade. Agora, aqui nesse focinho dele, para dar um tom mais aveludado, assim, que ele tem, né, um cavalo que assim parece um veludo, a gente vai pegar o marrom e o cinza lunar, os dois juntos no pincel, e vamos preencher essa parte. Pode ser meio a meio, assim, não. A quantidade das cores. Em volta da narina. Agora com o preto, meu pincel ainda tá sujo, vou pegar o preto, mais no cantinho pode ser, que eu vou pegar menos quantidade. Vou fazer aqui uma sombra. Aqui embaixo também vai uma sombra. E aqui na frente pega um pouco mais de tinta e preenche. Bem pouquinho a tinta a gente passa fazendo uma sombra para dar volume. E entra um pouquinho. Vamos pegar um pouquinho de branco esmagadinho na bandeja, bem pouquinho, e vamos colocar aqui por cima. Não no preto, só no acinzentado aqui que a gente misturou. Agora eu vou pegar um pincel mais estreito, o número 4 pode ser, ou o número 2, e vou fazer essa beirinha aqui. Com o cinza e um pouquinho do marrom. Cuidando para não manchar. Vou colocar bem pouquinho do preto aqui por dentro. Um pouquinho do branco aqui dentro também da narina. Nessa beirinha que a gente fez aqui.
muito cuidado na hora que vocês forem pintar o cavalo, porque às vezes a gente tem aquela ansiedade de pintar essas coisas que ficam mais bonitas, a rosa, o cavalo, o tigre. A gente tem aquela ansiedade natural de querer fazer essas coisas mais difíceis. E às vezes não dá certo no começo, porque a gente não consegue misturar as cores, não consegue pegar a quantidade certa de tinta. Então, tem pessoas que vão se frustrar de não conseguir fazer. Por isso, tem que iniciar do mais simples. E daí as pessoas se frustram e já desistem, não querem mais trabalhar. Então, tem que ter muito cuidado na escolha do que vocês vão pintar, porque é um aprendizado. Eu demorei muito tempo até que eu comecei a pintar animais. Eu pintava primeiro frutas, umas flores mais simples, fui indo, né, na escala de graduação de dificuldades. Então, animais realmente é mais difícil. Agora eu vou fazer o olho dele, vou fazer o fundo do olho marrom. Vou pegar um pouquinho do preto, colocar ali por cima, fazer uma sombra. Com o pincel limpinho, vou colocar o ocre aqui embaixo. Passar um pouquinho de branco. Pegar a terra queimada, fazer uma sombra aqui embaixo. Com o pincel limpinho, vou pegar um pouquinho do ocre amassadinho e vou passar por cima do marrom. Pertinho do olho também, vou passar um pouquinho do ocre, preencher ali. Com o pincel referência 300, número 0, vou pegar o preto e vou fazer aqui assim, imitando um cílio. Uma pálpebra. Pegar o branco, fazer uma bola, espalhar só um pouquinho. Agora nessa tira de couro aqui, que é rédea, arreio, não sei como é que é o nome, vamos pegar o pincel número 8 e o sépia e vamos passar por cima. Preencher bem a fibra. E aqui ainda tem uma que vai por cima do focinho. E agora eu vou pegar o preto e vou passar bem do ladinho assim, para fazer como uma sombra. Pega ele esmagadinho, passa com o pincel em pezinho ou com o pincel 0 também. Um pouquinho do ocre, a gente dá uma iluminadinha, mas só um pouquinho esmagadinho. Se a gente colocar demais, daí já vai ficar parecido com o fundo, né? Então, bem pouquinho.
Aqui pode pôr um pouquinho mais, porque é uma tira que tá mais lá pra trás. Então pode pôr um pouquinho mais do ocre. Com o pincel número 2 ou 4, eu vou pegar o preto e vou passar nessa argola. Tem que cuidar que ali o couro tá fazendo a volta na argola, né? Então a argola é interrompida em algumas partes. Eu vou pegar a hidromiçanga prata metálica e vou passar por cima desse preto. Com o preto molhadinho mesmo, que daí ela vai dar uma misturada, um efeito. Ainda vou passar um pouquinho de preto aqui embaixo dessa franja dele, com o pincel em pezinho, e um pouquinho dentro da orelha. Com o pincel 0, referência 300, vou pegar um pouquinho do preto e ainda vou passar aqui assim na mesma altura do olho desse ali, pra fazer um cílio, assim, pra marcar um pouquinho o olho que tá virado lá. Aqui o cíliozinho. Agora com o pincel número 16 e a cor cinza lunar, eu vou preencher toda essa tábua aqui, que é de uma porteira, de uma cerca. Preenchi todo o fundo com o cinza lunar. Vou pegar mais na lateral um pouquinho de preto e vou fazer uma sombra aqui embaixo, dividindo essa tábua. Vou fazer um pouquinho de sombra por aqui assim também, como se estivesse projetando a sombra do cavalo. Bem de leve. Aqui no acabamento a gente pega só um pouquinho do cinza e vai deslizando ele, e sem preencher muito a fibra, bem de leve também. Aí a gente pega o preto, bem esmagadinho na bandeja, pega o preto, ó, bem esmagadinho na bandeja, e vamos fazer leves pinceladas. Como o fundo tá preenchido, bem preenchido, o meu pincel desliza. Fazer leves pinceladas com o pincel em pezinho. Como a cerda dele é boa também, a gente consegue esse efeito. Lavo o pincel, pego o branco também, esmagadinho. E faz também leves pinceladas bem aleatórias, imitando uma pátina, algum trabalho de pintura na madeira. Isso aqui fica bem livre, de acordo com o que vocês acham melhor. Também não tem a necessidade, eu coloquei isso aqui para dar um acabamento atrás aqui, que eu não fiz o bicho o corpo inteiro, né? Também, daí já é mais difícil. Aqui onde tem a sombra bem de leve. Vamos pegar o pincel 0, assinar, tá pronto o trabalho. Então, aqui tá pronto o cavalo Simão, para vocês tentarem fazer, conseguirem
terem persistência. É um método mais simples de fazer, mas que o resultado fica bem legal. Mais pertinho, tá bem molhado ainda, bem misturadinho. Muito obrigada!